Ainda posso sentir o calor do café queimando minha pele. Ainda escuto aquelas palavras ecoando na minha cabeça todas as noites antes de dormir. Lugar de velha é no asilo. Foi assim que minha própria nora me tratou, dentro da minha casa, aquela que construí com tanto sacrifício ao longo de décadas. Meu nome é Conceição Albuquerque. Tenho 73 anos de vida bem vivida. E nunca pensei que aos meus anos dourados enfrentaria tamanha humilhação pelas mãos de alguém da minha própria família. O café escorreu pelo meu rosto, pelo meu pescoço, manchou minha blusa favorita, aquela de algodão azul claro que meu falecido marido havia me dado em nosso último aniversário de casamento. Mas a mancha que ficou na minha alma foi muito mais profunda que a da roupa. Enquanto limpava as lágrimas misturadas com aquele líquido escuro e quente, percebi que estava completamente sozinha naquela batalha. Ou pelo menos, foi o que pensei naquele momento. Nasci e cresci aqui em Recife. Conheci cada canto desta cidade com seus mangues, suas pontes, seu povo acolhedor. Trabalhei por 40 anos no Banco Central como analista financeira. Economizei cada centavo, construí minha vida com honestidade e dedicação. Criei meu filho Gustavo praticamente sozinha depois que meu marido faleceu há 20 anos. Fiz questão de dar a ele a melhor educação possível, de ensinar valores, de mostrar a importância do respeito ao próximo, especialmente aos mais velhos. Quando Gustavo conheceu Vanessa, confesso que fiquei encantada. Uma moça bonita, articulada, sempre sorridente, parecia ter recebido uma boa criação. Nos primeiros encontros, ela me trazia pequenos presentes. Um doce de goiaba que ela dizia ter feito especialmente para mim. Um livro de poesias que lembrava minha delicadeza, segundo suas palavras. Como fui tola em não perceber que tudo não passava de uma encenação meticulosamente planejada. O casamento deles foi lindo. Uma cerimônia à beira-mar em Porto de Galinhas. Lembro-me de ter chorado de emoção ao ver meu filho tão feliz. Vanessa se aproximou de mim durante a festa, me abraçou e sussurrou: "Agora a senhora tem uma filha para cuidar da senhora quando precisar." Aquelas palavras me comoveram profundamente. Mal sabia eu que tipo de cuidado ela tinha em mente. Os primeiros sinais começaram sutis, quase imperceptíveis. Um comentário aqui, uma impaciência ali. "Nossa, dona Conceição, a senhora repete muito as mesmas histórias, não percebe?" Ou "Esse vestido não está meio antiquado para a senhora usar em público?" Eram alfinetadas disfarçadas de preocupação. Eu as ignorava, pensando que talvez fosse apenas o jeito dela. Talvez eu estivesse sendo sensível demais. Então, meu filho, engenheiro civil, começou a viajar com mais frequência. Projetos em São Paulo, em Brasília, no exterior. E foi aí que a verdadeira Vanessa começou a se revelar, lentamente, como uma cobra que se prepara para dar o bote. Na frente dos outros, de Gustavo, da minha neta Júlia, dos amigos, dos vizinhos, ela continuava sendo a nora exemplar, atenciosa, carinhosa. Chegava a ser desconcertante a rapidez com que ela mudava de personalidade quando ficávamos sozinhas. "A senhora não cansa de ser um peso na nossa vida?" Ela me perguntou certa vez, enquanto eu lavava a louça na minha própria cozinha. Fiquei paralisada, a xícara ainda em minhas mãos trêmulas. Gustavo e eu poderíamos ter uma vida muito melhor se não tivéssemos que nos preocupar com a senhora o tempo todo. Engoli seco, tentei argumentar que nunca pedi nada, que sempre fui independente, que a casa era minha. Ela apenas riu, aquele riso frio que aprendi a temer. Tentei conversar com meu filho sobre isso. Numa noite, quando ele tinha acabado de voltar de viagem, criei coragem e contei sobre os comentários cruéis, as pequenas humilhações. Ele me olhou com uma expressão que nunca esquecerei, um misto de cansaço e incredulidade. "Mãe, a senhora deve ter entendido errado. Vanessa só quer o seu bem. Talvez a senhora esteja confundindo as coisas." Aquilo me feriu profundamente. Meu próprio filho achava que eu estava ficando senil, inventando histórias. Falei com minha irmã Cláudia, que também não acreditou totalmente. "Conceição, ela parece ser tão boa moça. Tem certeza que não está exagerando um pouquinho?" Até minha neta Júlia, quando tentei tocar no assunto delicadamente, disse: "Vovó, a mamãe sempre fala super bem da senhora para todo mundo." Eu estava sendo invalidada por todos os lados.
Começava a duvidar da minha própria percepção, a me perguntar se realmente estava imaginando coisas. As visitas de Vanessa à minha casa se tornaram cada vez mais frequentes e cada vez mais aterrorizantes para mim. Ela vinha com a desculpa de verificar se eu estava bem, mas na verdade, vinha para me atormentar. Sugerir que eu vendesse a casa e fosse para um lugar mais adequado para a minha idade. Perguntar quando foi a última vez que fiz um check-up médico completo, insinuando que eu poderia partir a qualquer momento. Comentar como seria bom para todos se eu deixasse tudo organizado para quando chegasse a hora. Foi numa dessas visitas que aconteceu o episódio do café. Eu estava na cozinha, preparando meu café da manhã. Era um domingo tranquilo. Meu filho tinha viajado para o Rio de Janeiro para um congresso de engenharia, e minha neta estava na casa de uma amiga para um trabalho escolar. Vanessa apareceu sem avisar, como de costume. Disse que precisava pegar alguns documentos que Gustavo havia deixado no escritório. Ofereci uma xícara de café, por educação. Foi quando ela começou a falar sobre a Casa de Repouso Serena, um asilo de luxo na zona norte da cidade. Fui conhecer semana passada, sogra. É um lugar maravilhoso, com enfermeiras 24 horas, atividades para os idosos, tudo de primeiro mundo. A senhora ia adorar viver lá. Respondi calmamente que estava muito bem na minha casa, que ainda tinha total autonomia, que gostava da minha rotina, dos meus vizinhos, da minha independência. Foi quando vi seu rosto mudar. A máscara caiu completamente. A senhora não cansa de ser um estorvo na nossa vida? Não percebe que está impedindo que eu e Gustavo sejamos realmente felizes? Fiquei chocada com a agressividade repentina. Respondi que aquela era minha casa, onde criei meu filho, onde guardava minhas memórias, e que ela não tinha o direito de falar comigo daquela maneira. Foi então que aconteceu. Num movimento rápido, ela arrancou a xícara da minha mão e jogou o café quente diretamente no meu rosto. A dor foi instantânea e excruciante. Gritei e cobri o rosto com as mãos, sentindo a pele queimar. Mas o que veio a seguir doeu ainda mais que a queimadura. Ela se aproximou, agarrou meu braço com força e gritou bem perto do meu ouvido. Lugar de velha é no asilo. Vou convencer Gustavo a te internar, sua velha inútil. Ninguém vai acreditar em você se contar isso. Todos sabem que você está caduca. Fiquei paralisada, tremendo, enquanto ela saía batendo a porta. Passei horas chorando, aplicando compressas frias no rosto, tentando processar o que havia acontecido. A dor física era intensa, mas nada comparada à dor emocional, à humilhação, ao medo. Olhei-me no espelho e vi as marcas vermelhas na minha pele. Como explicaria aquilo? Quem acreditaria na minha versão? Foi nesse momento, vendo meu rosto machucado refletido no espelho, que algo mudou dentro de mim. Uma força que não sabia que ainda existia começou a crescer. Não podia continuar sendo vítima daquela mulher. Não podia permitir que ela me destruísse aos poucos, que me tirasse o que era meu por direito, minha dignidade, minha casa, o respeito da minha família. Lembrei-me então do pequeno gravador de voz que minha amiga Luciana havia me dado semanas antes, quando desabafei com ela sobre os insultos. Por via das dúvidas, Conceição, a gente nunca sabe quando vai precisar provar alguma coisa, ela havia dito. Naquela tarde, enquanto tratava minhas queimaduras, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não confrontaria Vanessa imediatamente. Não contaria a ninguém sobre o café. Em vez disso, decidi que era hora de documentar tudo. De criar provas concretas que ninguém poderia negar. Naquela mesma noite, posicionei o pequeno gravador na sala, embaixo do porta-retratos onde guardo a foto do meu falecido marido. Era como se ele estivesse ali, testemunhando silenciosamente, me protegendo de alguma forma. Quando conheci Gustavo na faculdade de engenharia, onde eu trabalhava na secretaria acadêmica antes de entrar no banco, jamais imaginaria que nosso único filho traria para nossa família alguém como Vanessa. Lembro-me do dia do casamento deles, como se fosse ontem. O céu de Porto de Galinhas estava de um azul tão intenso que parecia irreal. As ondas quebravam suavemente na areia branca, enquanto os convidados se reuniam sob a tenda decorada com flores tropicais. Vanessa estava deslumbrante em seu vestido de renda, os cabelos negros enfeitados com pequenas flores brancas. Seu sorriso parecia tão genuíno que contagiava a todos.
Durante a festa, ela não saiu do meu lado. Apresentou-me a todos os seus parentes como minha segunda mãe. Disse que tinha perdido a própria mãe muito cedo e que eu seria sua bênção tardia. Carlos, pai de Vanessa, um senhor reservado de meia-idade, me abraçou emocionado e agradeceu por acolher sua filha com tanto carinho. Se ele soubesse o que essa mesma filha faria comigo anos depois. Os primeiros meses após o casamento foram tranquilos. Eles moravam no residencial Vista Mar, um condomínio bonito com vista para o oceano, a cerca de 20 minutos da minha casa no Jardim Primavera. Vinham me visitar nos fins de semana, traziam comida, assistíamos a filmes juntos. Vanessa sempre atenciosa, sempre solícita. Deixe que eu lavo a louça, Dona Conceição. A senhora precisa descansar, deixe que eu arrumo isso. Trouxe aquele bolo de laranja que a senhora tanto gosta. Foi quando Gustavo começou a progredir na carreira que as coisas começaram a mudar. Meu filho sempre foi brilhante, dedicado. Foi convidado para integrar uma equipe internacional de engenheiros responsáveis por grandes obras em diferentes estados brasileiros e, eventualmente, em outros países da América Latina. O orgulho que senti quando ele me contou a notícia foi imenso. Mas com as viagens frequentes, algo começou a mudar em Vanessa. A primeira vez que notei foi numa tarde de quarta-feira. Tinha ido ao mercado do bairro e, ao voltar, encontrei o carro dela estacionado em frente à minha casa. Não tínhamos combinado nada, mas fiquei feliz com a surpresa. Entrei animada, carregando as sacolas de compras, chamando por ela. A encontrei sentada na minha poltrona preferida, mexendo no celular com uma expressão entediada. Vanessa, que surpresa boa! Quer um café? Um suco? Perguntei, colocando as sacolas sobre a mesa. Ela levantou os olhos do celular e o que vi ali me deixou momentaneamente sem ar. Não era o olhar caloroso da minha nora, mas algo frio, quase hostil. Não precisa se incomodar, respondeu secamente. Só vim pegar alguns documentos que Gustavo deixou aqui da última vez. Estranhei o tom, mas não comentei nada. Enquanto guardava as compras, tentei puxar assunto, perguntar sobre meu filho, sobre minha neta. Suas respostas eram monossilábicas, impacientes. Quando ofereci um pedaço do bolo que havia comprado especialmente porque sabia que ela gostava, veio o primeiro golpe direto. A senhora realmente não se preocupa com a saúde, não é? Com essa alimentação, não é de admirar que tenha problemas de pressão. E depois sobra para nós cuidarmos. Fiquei atônita. Nunca tinha sido dependente deles para nada, muito menos para questões de saúde. Sempre fui extremamente cuidadosa com minha alimentação e exercícios. Frequentava regularmente a hidroginástica no Centro Comunitário Aurora, fazia todos os exames recomendados pelo meu médico. Vanessa, eu cuido muito bem da minha saúde e nunca precisei que cuidassem de mim, respondi, tentando manter a calma. Ela deu de ombros, pegou uma pasta que estava sobre a mesinha de centro e se levantou para sair. Na porta, virou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Gustavo está muito preocupado com a senhora. Ele acha que a senhora está ficando cada vez mais confusa. E saiu, deixando aquela insinuação pairando no ar como um veneno sutil. Fiquei sentada na cozinha por um longo tempo depois que ela saiu, tentando entender o que havia acontecido. Seria possível que meu próprio filho estivesse preocupado com minha sanidade mental? Eu, que sempre tive orgulho da minha lucidez, da minha independência? Liguei para Gustavo naquela noite. Casualmente, perguntei se estava tudo bem, se ele estava preocupado com algo. Ele parecia confuso com minhas perguntas e assegurou que estava tudo ótimo, que só estava com saudades. Não mencionei o comportamento de Vanessa. Achei que talvez tivesse sido apenas um dia ruim, mas não foi um dia ruim. Foi o início de um padrão que só piorou com o tempo. As visitas de Vanessa, sempre quando Gustavo estava viajando, tornaram-se momentos de tensão e medo para mim. Ela chegava sem avisar, vasculhava minhas coisas com a desculpa de organizar, fazia comentários sobre como a casa era grande demais para uma pessoa só, como seria mais sensato vender e ir para um lugar menor, mais adequado. Uma tarde, encontrei-a no meu quarto, olhando minhas joias. Eram peças simples, de valor mais sentimental que financeiro, mas o olhar dela enquanto as examinava me deixou profundamente desconfortável. São lindas,
ela disse, segurando um colar de pérolas que havia pertencido à minha mãe. Pena que a senhora nunca as usa. Ficam aqui guardadas, sem propósito. Gosto de saber que estão aqui, respondi, estendendo a mão para pegar o colar. Algumas coisas têm valor além da utilidade. Ela sorriu aquele sorriso que eu começava a temer. Como a senhora, não é? Guardada nesta casa, sem propósito. A crueldade daquelas palavras me atingiu como um tapa. Mas o pior estava por vir. No mês seguinte, minha neta Júlia completaria 15 anos. Planejávamos uma pequena celebração em família. Eu havia economizado para comprar um presente especial, um notebook novo para os estudos dela. Comentei com Vanessa sobre o presente durante uma de suas visitas. A senhora realmente acha que sabe o que uma adolescente quer hoje em dia? Ela riu. Deixe que eu e Gustavo cuidamos disso. A senhora pode dar alguma coisa mais simples, mas da sua época. Insisti que queria dar o notebook, que já havia pesquisado o modelo ideal. Foi quando ela ficou realmente irritada. Por que a senhora tem que ser tão teimosa? Por que não aceita que está ultrapassada? Júlia provavelmente vai fingir que gostou do seu presente careta e nunca vai usá-lo. Aquilo me feriu profundamente. Sempre tive uma relação especial com minha neta. Desde pequena, Júlia passava tardes comigo enquanto seus pais trabalhavam. Líamos juntas, fazíamos biscoitos, conversávamos sobre tudo. Mesmo agora, adolescente, ela frequentemente vinha me visitar sozinha. Me mostrava músicas novas, pedia conselhos sobre a escola, sobre amizades. Era possível que ela apenas fingisse gostar da minha companhia? Decidi ligar para minha irmã Cláudia. Precisava desabafar com alguém. Contei sobre o comportamento estranho de Vanessa, as insinuações, as críticas constantes. Conceição, você não acha que pode estar sendo um pouco sensível demais? Respondeu minha irmã. Vanessa sempre parece tão atenciosa quando estamos todos juntos. Talvez você esteja interpretando mal algumas coisas. Cláudia, estou te dizendo, ela é uma pessoa completamente diferente quando estamos sozinhas. Insisti. É como se usasse uma máscara na frente dos outros. Minha irmã suspirou do outro lado da linha. Olha, você sabe como é difícil o relacionamento com noras. Lembro como mamãe implicava com a minha cunhada por qualquer coisinha. Talvez vocês só precisem de mais tempo para se entenderem. Percebi que era inútil. Ninguém acreditaria sem ver. E Vanessa era cuidadosa demais para mostrar seu verdadeiro rosto na frente de testemunhas. A situação chegou a um ponto crítico durante a festa de aniversário de Júlia. Eu havia, apesar das críticas de Vanessa, comprado um notebook. A alegria genuína no rosto da minha neta quando abriu o presente foi como um bálsamo para mim. Ela me abraçou forte, com lágrimas nos olhos, dizendo que era exatamente o que queria, que seria perfeito para os projetos de vídeo que estava fazendo na escola. Vanessa observava a cena com um sorriso tenso. Quando todos estavam distraídos com o bolo, ela se aproximou de mim na cozinha. Bonita cena, sogra. Gastando dinheiro que não tem só para comprar o amor da minha filha. Eu economizei para esse presente, Vanessa. Respondi, mantendo a voz baixa. E Júlia é minha neta. Também tenho o direito de agradá-la. Ela se aproximou mais e sussurrou. A senhora está ficando cada vez mais inconveniente. Já pensou no que vai acontecer quando não puder mais morar sozinha? Acha mesmo que vamos abrir mão da nossa privacidade para cuidar de uma velha teimosa? Não consegui responder. A crueldade daquelas palavras me deixou sem ar. Felizmente, Gustavo entrou na cozinha naquele momento, e Vanessa imediatamente mudou de expressão, abraçando-o carinhosamente, como se nada tivesse acontecido. Na semana seguinte, tentei conversar com meu filho. Escolhi um momento em que ele estava sozinho. Tinha vindo me visitar em uma pausa entre viagens. Preparei seu prato favorito, carne de panela com batatas, e durante o almoço, criei coragem. Filho, preciso te contar algo que está me incomodando. Comecei cautelosamente. É sobre o comportamento da Vanessa quando você não está por perto. Gustavo parou de comer e me olhou com uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Como assim, mãe? Contei sobre as visitas inesperadas, os comentários maldosos, as insinuações sobre minha capacidade mental, as ameaças veladas sobre me colocar em um asilo. Conforme falava, via seu rosto mudar, não de compreensão, mas de incredulidade. Mãe,
A senhora deve estar entendendo errado, ele disse finalmente. Vanessa só quer o seu bem. Ela sempre fala como se preocupa com a senhora, como quer ter certeza que a senhora está bem cuidada. Gustavo, não estou entendendo errado, insisti. Ela diz coisas cruéis quando estamos sozinhas. Me trata como se eu fosse um fardo, uma inconveniência. Meu filho colocou o garfo no prato e suspirou profundamente. Mãe, a senhora tem certeza que não está confundindo as coisas? Tem sido muito estressante para a senhora morar sozinha desde que papai faleceu. Talvez a senhora esteja projetando alguns medos na Vanessa. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Meu próprio filho achava que eu estava ficando senil, imaginando coisas. A desconfiança em seus olhos era mais dolorosa que qualquer insulto de Vanessa. Eu não estou confundindo nada, Gustavo, respondi, sentindo a voz falhar. Sei perfeitamente o que está acontecendo. Ele pegou minha mão sobre a mesa com aquela expressão de pena que é tão humilhante quando direcionada com um idoso lúcido. Talvez a senhora devesse conversar com um médico, mãe, só para termos certeza que está tudo bem. Naquele momento, entendi que estava sozinha nessa batalha. Meu próprio filho tinha sido completamente manipulado. Aos olhos dele, eu era apenas uma senhora idosa, possivelmente confusa, enquanto Vanessa era a nora dedicada e preocupada. Depois daquela conversa, as coisas pioraram. Era como se Vanessa soubesse que eu havia tentado falar com Gustavo e estivesse se vingando. As visitas tornaram-se mais frequentes, os comentários mais agressivos. Ela começou a trazer panfletos de casas de repouso, deixá-los acidentalmente sobre minha mesa. Fazia questão de mencionar como fulana levou a mãe para um asilo excelente, ou como o pai de Cicrana está muito melhor desde que foi para uma casa especializada. Foi nessa época que encontrei minha amiga Luciana na Praça das Acácias, onde costumávamos nos reunir às quartas-feiras para conversar. Luciana e eu nos conhecíamos desde a juventude. Tínhamos trabalhado juntas no banco por décadas. Ela percebia minha tristeza, meu abatimento. O que está acontecendo, Conceição? Você não parece bem. Hesitei por um momento, cansada de não ser acreditada. Mas Luciana sempre foi uma amiga verdadeira. Contei tudo, desde o início. Para minha surpresa e alívio, ela não duvidou de mim nem por um segundo. Conheço muito bem esse tipo de pessoa, disse ela, apertando minha mão. Minha cunhada era assim com minha mãe. Na frente de todos, um anjo. Sozinhas, um demônio. Pela primeira vez em meses, senti que alguém realmente me ouvia, me acreditava. Foi Luciana quem sugeriu o gravador. Você precisa de provas, Conceição. Sem isso, é sua palavra contra a dela. E, infelizmente, as pessoas tendem a desconfiar dos mais velhos. Na tarde seguinte, ela apareceu com um pequeno aparelho discreto. É digital, fácil de usar. Você pode escondê-lo em diversos lugares da casa, e ele grava por horas. Se essa víbora mostrar as presas quando estiverem sozinhas, você terá como provar. Agradeci emocionada, mas confessei que não tinha certeza se teria coragem de usar. Parecia tão invasivo, tão calculista. Não era do meu feitio agir assim. Às vezes, disse Luciana, precisamos nos adaptar ao campo de batalha em que nos encontramos. Isso não é sobre vingança, Conceição. É sobre proteção, sua proteção. Guardei o aparelho na gaveta da mesinha de cabeceira, ainda insegura sobre usá-lo. Talvez as coisas melhorassem. Talvez Vanessa percebesse o mal que estava causando e mudasse seu comportamento. Foi então que aconteceu o episódio do café. E enquanto tratava as queimaduras em meu rosto naquela tarde, olhando no espelho as marcas vermelhas deixadas pelo líquido fervente, soube que Luciana estava certa. Eu precisava me proteger. Precisava mostrar à minha família quem realmente era Vanessa Moraes. Naquela noite, após o incidente do café, não consegui dormir. As queimaduras no meu rosto pulsavam dolorosamente apesar da pomada que havia aplicado. Mais dolorosa ainda era a sensação de impotência, de vulnerabilidade. Levantei-me várias vezes para olhar no espelho, observando as marcas avermelhadas que começavam a formar pequenas bolhas em alguns pontos. Como explicaria aquilo quando Gustavo voltasse? Como justificaria aquelas marcas sem parecer que estava acusando Vanessa de algo terrível? A manhã seguinte trouxe consigo uma resolução silenciosa.
Enquanto preparava um chá de camomila, não tive coragem de fazer café. O cheiro me trazia flashbacks do dia anterior. Peguei o pequeno gravador da gaveta. Examinei-o cuidadosamente. Testei o funcionamento como Luciana havia me ensinado. Era surpreendentemente simples de usar, com apenas alguns botões. Tinha capacidade para gravar até 12 horas continuamente. Meu plano começava a tomar forma. Não confrontaria Vanessa imediatamente. Não contaria a ninguém sobre o café, nem mesmo a Luciana. Em vez disso, documentaria tudo. Cada visita, cada comentário cruel, cada ameaça velada. Criaria um arquivo sonoro irrefutável da verdadeira personalidade da minha nora. O primeiro lugar onde escondi o gravador foi embaixo da toalha de mesa da sala. Vanessa costumava sentar-se ali quando vinha me visitar. Naquela mesma tarde, como se sentisse que eu estava planejando algo, ela telefonou. "Boa tarde, Dona Conceição." Sua voz soava doce como mel pelo telefone. "Como a senhora está hoje?" "Estou bem, Vanessa," respondi, tentando manter a voz firme. "Que bom. Só liguei para avisar que vou passar aí amanhã para deixar alguns ingredientes para o jantar de domingo. Júlia me disse que a senhora prometeu fazer aquela macarronada especial." Meu coração acelerou. Eu realmente havia prometido à minha neta que faria sua macarronada favorita no domingo, quando Gustavo voltaria de viagem. Mas a perspectiva de estar novamente sozinha com Vanessa me aterrorizava. "Não precisa se incomodar," consegui dizer. "Posso comprar o que preciso." "Não é incômodo nenhum," ela insistiu, num tom que não admitia recusa. "Estarei aí por volta das 2:00. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Seria a primeira vez que a veria depois do incidente. O medo que senti foi rapidamente substituído por uma determinação fria. Essa seria a primeira oportunidade de registrar o comportamento real de Vanessa. Na manhã seguinte, verifiquei novamente o gravador. Posicionei-o estrategicamente e cobri as marcas no meu rosto o melhor que pude com uma maquiagem leve. Não queria que ela soubesse que havia me machucado de verdade. De alguma forma, manter isso em segredo me dava uma pequena sensação de poder. Às 2:00 em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo antes de abrir a porta. Lá estava ela, impecavelmente vestida como sempre, segurando uma sacola de compras, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Boa tarde, sogra," cumprimentou alegremente, entrando sem esperar convite. "Trouxe tudo para a macarronada, até aquele queijo especial que a Júlia adora." "Obrigada," respondi secamente, fechando a porta atrás dela. Ela caminhou até a cozinha, colocando a sacola sobre a bancada. Observei-a atentamente, esperando. Não demorou muito para que a máscara começasse a cair. "A senhora ainda está com essa cara de enterro?" perguntou, erguendo uma sobrancelha enquanto tirava os itens da sacola. "Não me diga que ainda está chateada por causa de ontem." Fiquei em silêncio, apenas observando. O gravador estava ligado, captando cada palavra. "Olha, talvez eu tenha sido um pouco dura," continuou ela, sem um pingo de remorso na voz. "Mas a senhora também me tira do sério com essa teimosia. Já pensou no quanto facilitaria a vida de todos se aceitasse ir para aquela casa de repouso? É um lugar lindo, com pessoas da sua idade. A senhora não se sente sozinha aqui?" "Esta é minha casa, Vanessa," respondi calmamente. "Nunca me sinto sozinha aqui. Tenho minhas memórias, meus amigos no bairro, minhas atividades." Ela revirou os olhos, aquele gesto de desdém que eu já conhecia tão bem. "Memórias não pagam contas, sogra." "E quanto tempo acha que vai conseguir manter esta casa sozinha? Já viu o tamanho das rachaduras na parede do quarto de hóspedes? E o telhado que goteja quando chove forte? Acha mesmo que tem condições de cuidar de tudo isso?" Fiquei surpresa. Como ela sabia das rachaduras no quarto de hóspedes? Eu raramente entrava lá. Era um cômodo que mantinha fechado a maior parte do tempo. E quanto ao telhado, era um problema recente que havia percebido na última tempestade, mas não havia comentado com ninguém ainda. "Você andou vasculhando minha casa quando não estou?" perguntei, sentindo uma mistura de indignação e medo. Ela sorriu. Aquele sorriso frio que não alcançava os olhos. "Alguém precisa ficar de olho nas coisas por aqui, já que a senhora claramente não consegue mais. Tenho uma cópia da chave, lembra? Gustavo me deu para emergências." A revelação me deixou gelada.
Ela entrava na minha casa quando eu não estava, examinava tudo, provavelmente vasculhava meus pertences. A violação de privacidade era quase tão perturbadora quanto as agressões verbais. Quero essa chave de volta, exigi, com uma firmeza que não sabia que ainda possuía. Vanessa riu, um som áspero e desagradável. E o que a senhora vai fazer se eu não devolver? Contar para o Gustavo? Ele vai achar que a senhora está ficando paranoica. De novo. Mas ela se aproximou, invadindo meu espaço pessoal deliberadamente. Resisti ao impulso de recuar. Sabe o que o médico disse quando comentei sobre seus esquecimentos? Que são sintomas típicos de início de demência. E sabe o que mais? Quando uma pessoa idosa começa a acusar os familiares de roubo, invasão ou maus tratos, geralmente é outro sintoma. Persecutoriedade, ele chamou. Meu sangue gelou. Ela estava construindo um caso contra mim, plantando sementes de dúvida sobre minha sanidade mental. Não apenas com Gustavo, mas também com médicos. Que médico? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu não autorizei ninguém a discutir minha saúde. Dr. Mendes, o geriatra. Gustavo e eu conversamos com ele semana passada. Estamos muito preocupados com a senhora, sabe? Esses esquecimentos, essas acusações infundadas. Não é saudável. Jamais havia consultado um Dr. Mendes. Jamais havia sido diagnosticada com qualquer tipo de declínio cognitivo. Meu médico de confiança, Dr. Paulo, sempre elogiava minha memória afiada e clareza mental nas consultas de rotina. Naquele momento, compreendi a extensão da manipulação de Vanessa. Ela não estava apenas sendo cruel comigo nos momentos privados. Estava ativamente construindo uma narrativa para me desacreditar, para me fazer parecer mentalmente instável aos olhos de todos, especialmente de meu filho. Você está mentindo, disse simplesmente. Nunca consultei esse médico. Nunca tive esses esquecimentos que você inventou. Ela deu de ombros, voltando sua atenção para os ingredientes que havia trazido. Pode acreditar no que quiser, sogra. No final, quem você acha que Gustavo vai acreditar? Na esposa dedicada que cuida de tudo ou na mãe idosa que está cada vez mais confusa e difícil? Suas palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha. O gravador continuava captando tudo, testemunha silenciosa da crueldade calculada de Vanessa. Por que você me odeia tanto? Perguntei finalmente. Uma pergunta que me atormentava há meses. Ela parou o que estava fazendo e me encarou. Por um momento, vi algo em seus olhos. Não remorso ou empatia, mas uma espécie de cálculo frio. Não é nada pessoal, respondeu com uma sinceridade surpreendente. É só que você está no caminho. Esta casa, no bairro que está, vale uma pequena fortuna. Gustavo é filho único. Quando você não estiver mais aqui, tudo isso será nosso. Mas enquanto isso, temos que viver naquele apartamento apertado, pagando aluguel. Enquanto você fica sozinha nesta casa enorme. A franqueza da resposta me chocou. Não era apenas crueldade gratuita, era ganância. Minha casa, construída com o trabalho de uma vida, o lar onde criei meu filho, havia se tornado objeto de cobiça da minha nora. Esta casa é minha, respondi, sentindo uma raiva crescente substituir o medo. E pretendo viver nela por muitos anos ainda. Ela sorriu, terminando de guardar as compras na geladeira. Todos temos planos, sogra. Mas a vida é imprevisível, não é mesmo? Acidentes acontecem, especialmente com pessoas da sua idade. A ameaça velada pairou no ar entre nós. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas uma nora cruel. Estava diante de alguém potencialmente perigosa. Gustavo volta amanhã, ela continuou, como se estivéssemos tendo uma conversa casual. Vou dizer a ele que vim trazer as compras e a encontrei muito agitada, confusa. Talvez seja a hora de considerar uma avaliação mais completa. Quem sabe uma internação temporária para observação. Meu coração acelerou com o pânico. Ela estava realmente planejando me internar à força, usando mentiras sobre minha capacidade mental. Isso não vai funcionar, consegui dizer, apesar do nó na garganta. Tenho amigos, tenho minha irmã, tenho o Dr. Paulo que me conhece há anos. E quem você acha que eles vão acreditar? Retrucou com confiança. Na versão do filho preocupado e da nora dedicada, ou na senhora?
Uma idosa possivelmente confusa, que de repente começa a acusar a família de conspiração? Ela consultou o relógio elegante em seu pulso. Preciso ir agora. Júlia tem aula de balé às 4. Ah, e por favor, não se esqueça de tomar seus remédios. Gustavo está muito preocupado com sua pressão. Observei-a sair pela porta da cozinha com aquela postura perfeita. Aquele andar confiante de quem tem absoluta certeza de sua vitória. Assim que ouvi a porta da frente fechar, corri para a sala e desliguei o gravador com mãos trêmulas. Reproduzi a gravação imediatamente. Precisava ter certeza de que havia funcionado. A qualidade era surpreendentemente boa. Cada palavra cruel, cada ameaça, cada mentira, tudo estava ali, registrado de forma clara e inconfundível. Uma mistura de alívio e horror me invadiu. Alívio por finalmente ter provas concretas do comportamento de Vanessa. Horror pela extensão de sua maldade. Por descobrir que ela entrava em minha casa sem meu conhecimento, que consultava médicos usando o nome de meu filho, que cobiçava minha casa a ponto de possivelmente desejar minha morte. Naquela noite, depois de guardar o gravador em um local seguro, tomei algumas decisões. Primeiro, trocaria as fechaduras da casa na manhã seguinte. Segundo, esconderia o gravador em diferentes locais estratégicos nos próximos dias, capturando mais evidências. Terceiro, marcaria uma consulta com o Dr. Paulo para obter um laudo oficial sobre minha capacidade mental, uma proteção contra as alegações falsas de Vanessa. A manhã seguinte me encontrou na ferragem do seu Joaquim, algumas quadras de casa. Expliquei que havia perdido minhas chaves e precisava trocar as fechaduras com urgência. Ele, conhecendo-me há décadas, não fez perguntas e enviou seu sobrinho para fazer o serviço ainda naquela manhã. Enquanto o rapaz trabalhava, liguei para o consultório do Dr. Paulo e marquei uma consulta para aquela tarde. A recepcionista, notando a urgência em minha voz, conseguiu encaixar-me entre os pacientes já agendados. O Dr. Paulo, um senhor de cabelos grisalhos e olhar bondoso, mostrou-se surpreso com meu pedido de uma avaliação cognitiva completa. Dona Conceição, a senhora esteve aqui para exames completos há apenas 2 meses. Não notei nenhum sinal de declínio cognitivo. Pelo contrário, sempre me impressiono com sua lucidez e memória excepcional para a idade. Hesitei por um momento, então decidi contar a verdade. Relatei os comportamentos de Vanessa, as acusações de esquecimento, as consultas com um médico desconhecido, as ameaças veladas. Dr. Paulo ouviu atentamente, o senho franzido em preocupação crescente. Quando terminei, ele fez algumas anotações em meu prontuário. Isso é muito sério, Dona Conceição. O que sua nora está fazendo configura abuso psicológico contra idosos. Vou realizar os testes cognitivos que a senhora solicita. E já adianto que tenho certeza que estarão normais, como sempre. Mas também quero encaminhá-la a uma assistente social do CRIAS, que poderá orientá-la sobre medidas protetivas. Saí do consultório 2 horas depois com um laudo detalhado, atestando minha plena capacidade mental e um encaminhamento para a assistente social, Roberta Menezes, especializada em casos de violência contra idosos. No caminho para casa, passei na casa de minha amiga Luciana. Precisava compartilhar com alguém o que estava acontecendo, e ela era a única em quem confiava plenamente naquele momento. Luciana ouviu meu relato com um horror crescente. Quando mostrei as marcas de queimadura em meu rosto, que começavam a diminuir, mas ainda eram visíveis, ela cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, Conceição, isso já passou de abuso psicológico para agressão física. Você precisa denunciar essa mulher. Ainda não, respondi determinada. Preciso de mais provas. Preciso que Gustavo veja quem ela realmente é. Se eu a denunciar agora, ela vai negar tudo. Vai dizer que me queimei acidentalmente, que estou confusa, inventando histórias. Luciana parecia insegura, mas respeitou minha decisão. Prometa que vai me manter informada e que vai à assistente social amanhã, pelo menos para conhecer seus direitos e opções. Prometi e voltei para casa, para a segurança das minhas novas fechaduras. No dia seguinte, domingo, Gustavo voltaria de viagem. Vanessa certamente viria com ele e com Júlia para o almoço da macarronada prometida.
Seria minha chance de capturar mais evidências. A noite caiu sobre Recife, trazendo consigo uma chuva fina e melancólica. Sentada na varanda dos fundos, observando as gotas caírem sobre meu pequeno jardim, refleti sobre como minha vida havia se transformado em uma batalha silenciosa. De matriarca respeitada, a vítima suspeita de senilidade. Uma transformação cruel, orquestrada por alguém que deveria ser família. Mas enquanto a chuva lavava as folhas das plantas que cuidei com tanto carinho ao longo dos anos, senti também uma determinação renovada crescendo em meu peito. Vanessa havia subestimado a velha senhora que tentava intimidar. Não seria vencida em minha própria casa. Não seria separada do meu filho e minha neta por mentiras. Não abriria mão da dignidade que construí ao longo de 7 décadas de vida. Amanhã seria o primeiro passo da minha resistência silenciosa. O gravador estaria posicionado estrategicamente sob a toalha da mesa de jantar, captando cada palavra durante o almoço em família. E eu observaria atentamente os mínimos deslizes de Vanessa. Os momentos em que a máscara de perfeição ameaçasse cair. A guerra havia começado, e eu estava armada com a verdade. O domingo amanheceu com um céu limpo, o sol brilhando sobre Recife como se anunciasse um dia perfeito. Irônico como a natureza às vezes parece ignorar nossos dramas pessoais. Levantei-me cedo, como sempre fiz durante toda a minha vida. Alguns hábitos não mudam com a idade. O despertar com os primeiros raios de sol, o prazer de sentir o chão frio sob os pés descalços, o ritual do primeiro café da manhã em silêncio, apreciando o início de um novo dia. Naquela manhã, porém, meus pensamentos não estavam serenos como o céu lá fora. Preparava-me para uma batalha, ainda que silenciosa. Verificar o gravador foi meu primeiro ato consciente do dia. Testei-o novamente, certificando-me de que a bateria estava carregada e o dispositivo funcionando perfeitamente. Não podia haver falhas. Comecei a preparar a macarronada que havia prometido a Júlia. O molho precisava cozinhar lentamente, os ingredientes se misturando aos poucos para criar aquele sabor que minha neta tanto amava. Enquanto cortava os tomates, a cebola, o alho, permitia que o ritual familiar da cozinha acalmasse meus nervos. Cozinhar sempre foi para mim uma forma de meditação, de conexão com minhas raízes, com as memórias da minha mãe e avó que me ensinaram aquelas mesmas receitas. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Era Gustavo, informando que haviam saído de casa e estariam chegando em aproximadamente meia hora. Sua voz soava animada. Ele sempre ficava assim ao retornar de viagens, ansioso para me ver, para me contar suas experiências, para provar minha comida caseira após dias de refeições em hotéis e restaurantes. Aqueles 30 minutos foram de preparação intensa, não apenas da comida, mas de mim mesma. Posicionei o gravador estrategicamente sob a toalha da mesa de jantar, verificando que estava bem escondido, mas capaz de captar claramente as vozes. Arrumei a mesa com meus melhores pratos, os guardanapos de tecido bordados à mão que só usava em ocasiões especiais. Se havia aprendido algo com Vanessa, era que as aparências importavam, e eu precisava parecer completamente normal, despreocupada, alheia à guerra silenciosa que travávamos. A campainha tocou às 10h45 exatamente. Respirei fundo, ajeitei meu vestido azul claro, escolhido propositalmente por ser o favorito de Gustavo, e abri a porta com um sorriso genuíno. Meu filho estava lá, bronzeado pelo sol do Rio de Janeiro, os braços abertos para me envolver em um abraço apertado. "Mãe, que saudades!" exclamou, erguendo-me levemente do chão como fazia desde que se tornou mais alto que eu, ainda na adolescência. Atrás dele, Júlia sorria timidamente, aquele sorriso de 15 anos que oscila entre a criança e a mulher. E então, Vanessa, impecável como sempre em um vestido florido, o cabelo perfeitamente arrumado, o sorriso ensaiado. "Dona Conceição", cumprimentou ela, aproximando-se para me dar 2 beijos no rosto, exatamente onde o café havia queimado dias antes. "A senhora está com uma aparência ótima hoje." Notei o olhar rápido que ela lançou às minhas bochechas, procurando talvez por marcas que denunciassem nossa última interação. Graças ao corretivo que apliquei cuidadosamente,
As manchas avermelhadas estavam praticamente invisíveis. Obrigada, querida, respondi com a mesma falsa cordialidade. Entrem, entrem! O almoço está quase pronto. Gustavo imediatamente se dirigiu à cozinha, atraído pelo aroma que preenchia a casa. Como sempre, meteu o dedo no molho para provar, ignorando meus protestos de que isso não era higiênico. Perfeito como sempre, mãe, declarou dando-me um beijo na testa. Vou apenas guardar as malas no quarto de hóspedes e já volto para ajudar. Congelei por um instante. O quarto de hóspedes, onde Vanessa havia mencionado ter visto rachaduras. Se Gustavo entrasse lá, seria uma oportunidade para ela mencionar o assunto. Começar a plantar a ideia de que a casa estava deteriorando-se, que eu não conseguia mais cuidar adequadamente do imóvel. Filho, deixe as malas na sala mesmo, sugeri casualmente. Vocês não vão ficar para dormir, vão? E o quarto está com um pouco de poeira. Não tive tempo de limpá-lo adequadamente. Vanessa lançou-me um olhar penetrante, percebendo minha manobra. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos endureceram quase imperceptivelmente. Deixa que eu limpo, sogra. Ofereceu-se prontamente. Não quero que a senhora se canse com essas tarefas pesadas. Não é necessário. Intervi, mantendo o tom leve. Como disse, vocês não vão dormir aqui hoje, certo? Na próxima vez preparo o quarto adequadamente. Gustavo, alheio à tensão subjacente, deu de ombros e deixou as malas num canto da sala. Claro, mãe, estamos só para o almoço mesmo. Júlia, que até então observava silenciosamente a interação, aproximou-se de mim e enlaçou meu braço com o seu. Vovó, posso ajudar com a macarronada? Quero aprender a fazer igual a senhora. Meu coração aqueceu-se com o pedido. Minha neta sempre foi meu ponto fraco, minha conexão mais pura com a família. Claro que sim, meu amor. Vem, vou te mostrar como finalizar o molho. Enquanto nos dirigíamos à cozinha, pude ouvir Vanessa comentando baixinho com Gustavo. Sua mãe parece um pouco agitada hoje, não acha? Espero que não esteja se esforçando demais para nos impressionar. A semente da dúvida sendo plantada, tão sutil que passaria despercebida para qualquer um que não estivesse atento. Mas eu estava, e o gravador também. A preparação final do almoço transcorreu em meio a conversas leves. Gustavo contava sobre os projetos no Rio. Júlia falava sobre a escola, suas amigas, o recital de balé que se aproximava. Vanessa permanecia a nora perfeita, ajudando a colocar a mesa, elogiando o aroma da comida, fazendo perguntas sobre a receita. Quando finalmente nos sentamos para comer, o gravador já estava captando há quase 1 hora. Eu me perguntava se conseguiria registrar algo significativo. Vanessa era cuidadosa demais quando Gustavo estava por perto. Mãe, a macarronada está ainda melhor que a última vez, comentou meu filho, servindo-se de uma segunda porção generosa. Qual é o segredo? Tempo, respondi sorrindo. O segredo é deixar o molho cozinhar lentamente, sem pressa. Algumas coisas não podem ser apressadas. Como cuidar adequadamente de uma casa? Comentou Vanessa, aparentemente casual. Falando nisso, Gustavo, notei algumas rachaduras preocupantes no quarto de hóspedes quando vim trazer os ingredientes. Acho que precisamos dar uma olhada nisso depois do almoço. Lá estava. A primeira investida direta. Tão habilmente tecida na conversa que parecia apenas um comentário preocupado de uma nora atenciosa. Rachaduras? Gustavo franziu o senho, olhando para mim. Mãe, por que não me contou? Antes que eu pudesse responder, Vanessa continuou. Sua mãe provavelmente não notou, querido. Ou talvez tenha esquecido de mencionar. Não é mesmo, dona Conceição? O tom doce não conseguia mascarar a insinuação de incompetência ou declínio mental. Era exatamente o tipo de comentário que eu esperava capturar. Na verdade, respondi calmamente, notei as rachaduras há algumas semanas. Já chamei o seu Antônio, nosso vizinho que é mestre de obras, para dar uma olhada. Ele disse que é apenas o reboco superficial, nada estrutural. Programamos o reparo para a próxima semana. A expressão de Vanessa vacilou por um instante. Ela claramente não esperava que eu tivesse uma resposta tão pronta e racional. Mesmo assim, insistiu ela, acho que Gustavo deveria verificar. Seu Antônio é muito gentil, mas já está bem idoso, não é? Talvez sua avaliação não seja a mais precisa.
Seu Antônio tem 68 anos e ainda coordena obras em toda a cidade, respondi, permitindo que um leve tom de irritação transparecesse em minha voz. Sua experiência é inquestionável. Gustavo, percebendo a tensão crescente, interveio. Darei uma olhada depois do almoço, apenas para ter certeza. Mas se seu Antônio já avaliou, provavelmente está tudo sob controle. Vanessa não parecia satisfeita, mas recuou temporariamente. O almoço prosseguiu com conversas sobre assuntos mais leves. Júlia contou animadamente sobre seu projeto de ciências, uma análise da qualidade da água em diferentes pontos do Recife. Minha neta sempre teve uma mente brilhante, curiosa, questionadora. Quando terminamos a sobremesa, um pudim de leite que era outra especialidade minha, Vanessa fez seu segundo movimento. "Ah, quase esqueci!" exclamou ela, como se acabasse de se lembrar de algo importante. "Gustavo, precisamos confirmar aquela consulta com o Dr. Mendes para sua mãe. Ele tinha uma abertura na próxima quarta-feira, lembra?" Meu filho pareceu confuso por um momento. "Doutor Mendes? O geriatra que você mencionou?" "Sim, aquele que recomendaram para fazermos uma avaliação completa da sua mãe, por causa daqueles esquecimentos que notamos, lembra?" Meu coração acelerou. Era o momento que eu temia e esperava simultaneamente. A mentira descarada sendo dita diretamente na minha frente, gravada para a posteridade. "Que esquecimentos?" perguntei, mantendo a voz calma, mas firme. Vanessa virou-se para mim com uma expressão de falsa preocupação. "Dona Conceição, não se lembra? Semana passada a senhora esqueceu o fogão ligado. E antes disso, não reconheceu a Dona Marta, sua vizinha de 30 anos, quando ela veio visitá-la." Ambas as afirmações eram mentiras completas. Eu nunca esqueci um fogão ligado em toda a minha vida. Sempre fui meticulosa com segurança doméstica. E Dona Marta, minha querida vizinha, havia se mudado para São Paulo há 5 anos para morar com a filha após ficar viúva. "Isso não aconteceu, Vanessa", respondi firmemente. "Nunca esqueci o fogão ligado. E Dona Marta não mora mais aqui há 5 anos. Vanessa lançou a Gustavo um olhar significativo, como se minha negação confirmasse suas suspeitas. "Viu só? Ela não se lembra. É exatamente sobre isso que conversamos com o Dr. Mendes." Meu filho parecia genuinamente preocupado agora, olhando de mim para Vanessa, claramente confuso sobre quem acreditar. "Mãe, se está havendo alguns esquecimentos, não é nada para se envergonhar. Acontece com a idade. É melhor verificarmos, só para ter certeza que está tudo bem." Senti uma pontada de dor ao perceber que meu próprio filho estava inclinado a acreditar na esposa em vez de em mim. Anos de confiança e respeito sendo minados por mentiras habilmente contadas. "Gustavo", disse com toda a calma que consegui reunir, "posso lhe garantir que estou em pleno controle das minhas faculdades mentais. Aliás, visitei o Dr. Paulo anteontem para minha consulta de rotina. Ele fez uma avaliação cognitiva completa e não encontrou absolutamente nada de preocupante." Isso pareceu surpreender tanto Gustavo quanto Vanessa. "Dr. Paulo?" perguntou meu filho. "Por que foi ao médico sem me avisar?" "Porque sou uma adulta independente que não precisa de permissão para cuidar da própria saúde", respondi, com mais firmeza do que pretendia. Suavizei o tom antes de continuar. "Mas se quiser confirmar, posso mostrar o laudo que ele me forneceu. Está guardado no meu quarto." Vanessa parecia visivelmente desconfortável agora. Seu plano estava desmoronando diante dos olhos de todos. "Não acho que seja necessário", disse ela rapidamente. "Se a senhora diz que está tudo bem..." "Não, acho que é melhor verificarmos", interrompeu Gustavo para minha surpresa. "Se o Dr. Paulo já fez uma avaliação recente, ótimo. Isso nos poupa a preocupação de procurar outro médico." Levantei-me e fui até meu quarto, onde havia guardado cuidadosamente o laudo em uma pasta. Quando voltei, entreguei-o a Gustavo, que o leu atentamente. "Paciente apresenta função cognitiva acima da média para sua faixa etária", leu ele em voz alta. "Memória, raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas plenamente preservados. Não há qualquer indicação de declínio cognitivo ou demência incipiente." Ele olhou para mim, depois para Vanessa, claramente confuso. "Isso foi anteontem?" "Exatamente", confirmei.
Podem ligar para o consultório dele se quiserem confirmar. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Júlia, que havia acompanhado toda a conversa em silêncio, foi a primeira a quebrá-lo. Eu sempre disse que a vovó tem uma memória melhor que a minha, comentou, tentando aliviar a tensão. Semana passada ela me lembrou da data de entrega do trabalho de história que eu tinha esquecido completamente. Gustavo dobrou o laudo pensativamente, devolvendo-o para mim. Bem, isso é um alívio, não é? Parece que não precisamos nos preocupar com isso, afinal. Vanessa sorriu, mas era um sorriso tenso, forçado. Claro, que bom. Só estávamos preocupados, não é, amor? Talvez eu tenha interpretado mal algumas situações. Talvez, concordou Gustavo. E notei que ele observava a esposa com um olhar ligeiramente diferente agora. Uma semente de dúvida havia sido plantada. Não sobre mim, mas sobre a confiabilidade de Vanessa. O resto da tarde transcorreu sem maiores incidentes. Gustavo inspecionou as tais rachaduras e concordou com a avaliação de seu Antônio. Nada estrutural, apenas o reboco que precisava ser renovado. Júlia me ajudou a lavar a louça enquanto conversávamos sobre seu recital de balé. Vanessa manteve-se notavelmente silenciosa, seu comportamento mais contido. Quando se preparavam para ir embora, por volta das 4 da tarde, Gustavo me abraçou forte na despedida. Desculpe por duvidar, mãe, sussurrou em meu ouvido. É só que... Vanessa parecia tão preocupada. Achei que ela estava apenas cuidando de você. Eu sei, filho, respondi, retribuindo o abraço. Às vezes as pessoas não são o que parecem ser. Vi um lampejo de inquietação passar por seus olhos, mas ele não comentou nada mais. Júlia me deu um beijo estalado na bochecha, prometendo voltar em breve para aprendermos juntas uma nova receita de bolo de chocolate. E Vanessa? Vanessa se despediu com a cordialidade habitual, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma mistura de raiva contida e cálculo, como se estivesse reformulando sua estratégia. Assim que o carro deles dobrou a esquina, corri para a sala e desliguei o gravador. Reproduzi imediatamente a gravação, ansiosa para verificar se havia capturado as mentiras de Vanessa sobre meus supostos esquecimentos. Sobre o tal Dr. Mendes que nunca consultei. A qualidade do áudio era surpreendentemente boa. Cada palavra estava ali, cristalina, inegável. As acusações falsas sobre o fogão ligado, sobre não reconhecer a vizinha que nem morava mais no bairro. Tinha agora evidências concretas de que Vanessa estava deliberadamente tentando me fazer parecer mentalmente incapaz. Naquela noite, enquanto guardava cuidadosamente o gravador e a gravação, tomei uma decisão. Não seria suficiente apenas capturar 1 ou 2 incidentes isolados. Precisava de um padrão claro, de múltiplas evidências que demonstrassem sem sombra de dúvida o comportamento abusivo de Vanessa. E mais importante, precisava capturar o momento em que ela deixava cair completamente a máscara, quando estávamos sozinhas. Nos dias seguintes, implementei meu plano meticulosamente. Posicionei o gravador em diferentes locais estratégicos da casa, embaixo do telefone da sala, atrás dos livros na estante, na gaveta da mesa de centro. Sempre ligado, sempre pronto para capturar a verdadeira Vanessa, aquela que só se revelava quando não havia testemunhas. Também segui o conselho de Luciana e visitei a assistente social Roberta Menezes, no CREAS. Uma mulher de meia-idade, de olhar perspicaz e voz firme, ela me ouviu atentamente enquanto eu relatava os eventos dos últimos meses. O que a senhora está descrevendo é um caso clássico de abuso psicológico contra idosos, explicou Roberta, fazendo anotações em seu computador. Infelizmente, é mais comum do que se imagina, especialmente quando há interesses financeiros envolvidos, como a sua casa. Ela me orientou sobre as medidas legais disponíveis, desde uma advertência formal até, em casos mais graves, medidas protetivas que impediriam Vanessa de se aproximar de mim. Mas para qualquer dessas ações, precisamos de evidências concretas, explicou. Sua palavra contra a dela seria um processo complexo, especialmente se ela já plantou dúvidas sobre sua capacidade mental na família. Tenho gravações, revelei. Várias delas capturando suas mentiras, suas ameaças veladas. Roberta pareceu impressionada com minha iniciativa.
Isso muda completamente o cenário, Dona Conceição. Com essas gravações, podemos construir um caso sólido. Saí do CREAS com uma sensação de empoderamento que não sentia há meses. Não era mais apenas uma idosa vulnerável sendo manipulada. Era uma mulher com um plano, com recursos, com aliados. A guerra silenciosa continuava, mas agora eu tinha armas para lutar. Durante as 2 semanas seguintes, mantive minha rotina normal, como se nada estivesse acontecendo. Frequentei minha hidroginástica no Centro Comunitário Aurora às terças e quintas. Encontrei-me com minhas amigas na Praça das Acácias às quartas para nosso café da tarde habitual. Assisti à missa de domingo na paróquia São Sebastião. Mas por trás dessa normalidade aparente, um plano meticuloso se desenrolava. Continuei posicionando o gravador estrategicamente pela casa, capturando mais e mais evidências do comportamento de Vanessa. Como previsto, ela voltou a me visitar casualmente nos dias em que sabia que Gustavo estaria ocupado no trabalho. Em cada visita, o mesmo padrão: gentileza forçada na chegada, seguida por comentários cada vez mais cruéis quando percebida a ausência de testemunhas. A senhora já pensou no que vai fazer quando não conseguir mais subir essas escadas? Perguntou em uma dessas visitas, apontando para os 3 degraus que levavam da sala à cozinha. Cadeirantes não conseguem morar em casas assim, sabia? Não estou de cadeira de rodas, Vanessa. E provavelmente nunca estarei, respondi calmamente, sabendo que o gravador escondido na fruteira captava cada palavra. Caminho 2 quilômetros todos os dias. Faço hidroginástica 2 vezes por semana. Ela riu daquela maneira fria que eu já conhecia tão bem. A senhora é tão ingênua. Acha que pode evitar o inevitável? Todos nós envelhecemos, Dona Conceição. A diferença é que algumas pessoas aceitam a realidade e se preparam adequadamente, enquanto outras, outras acabam sendo um fardo para a família. Em outra ocasião, ela apareceu com panfletos de uma casa de repouso diferente, ainda mais cara e exclusiva que a anterior. Olhe, até tem aulas de pintura e música, comentou, espalhando os folhetos coloridos sobre minha mesa de centro. A senhora sempre gostou de arte, não é? Seria perfeito. Agradeço sua preocupação, mas estou perfeitamente feliz em minha própria casa. Respondi, recolhendo os panfletos e devolvendo-os a ela. Se um dia precisar de cuidados especiais, tomarei essa decisão por mim mesma. Seu rosto endureceu instantaneamente. A senhora realmente acha que terá escolha? Quando chegar a hora, Gustavo terá a guarda legal. E quem você acha que ele vai ouvir? A esposa que está ao lado dele todos os dias? Ou a mãe teimosa que se recusa a enxergar a realidade? Todas essas interações, todas essas ameaças veladas, foram meticulosamente registradas. Paralelamente, mantive contato regular com Roberta Menezes, a assistente social, atualizando-a sobre os desenvolvimentos e recebendo orientações sobre como proceder. A senhora já tem material suficiente para uma ação legal, comentou Roberta após ouvir algumas das gravações que eu havia coletado. Mas entendo sua hesitação. Processar a esposa do seu filho não é uma decisão fácil. Não era mesmo. Apesar de tudo, Gustavo amava Vanessa, ou pelo menos a versão de Vanessa que ele conhecia. Expor a verdadeira natureza dela significaria potencialmente destruir seu casamento, afetar a estabilidade familiar de Júlia. Era uma decisão que pesava enormemente em meus ombros. Foi nesse período que um incidente inesperado acelerou meus planos. Numa quinta-feira à tarde, após retornar da hidroginástica, encontrei minha porta da frente destrancada. Tenho certeza absoluta de que a havia trancado ao sair. Nunca saio sem verificar 2 vezes. Com o coração acelerado, entrei cautelosamente, chamando para ver se havia alguém. Nenhuma resposta, mas ouvi sons abafados vindos do meu quarto. Aproximei-me silenciosamente pelo corredor e vi, pela porta entreaberta, Vanessa vasculhando minhas gavetas. Ela remexia entre documentos, joias, itens pessoais, claramente procurando algo específico. Congelei por um momento, observando-a através da fresta da porta. Ela havia mencionado ter uma cópia da minha chave, mas vê-la invadindo minha privacidade tão descaradamente era chocante mesmo para os padrões de comportamento que eu já conhecia. Procurando algo, Vanessa? Perguntei finalmente, empurrando a porta e entrando no quarto.
Ela se assustou visivelmente, deixando cair algumas folhas de papel que segurava. Recuperou-se rapidamente, porém, assumindo aquela postura confiante que usava como armadura. Dona Conceição, que susto! Não esperava que voltasse tão cedo. Claramente, respondi, observando a bagunça que ela havia feito em minhas gavetas. O que exatamente está procurando na minha casa, nas minhas coisas pessoais? Por um momento pensei que ela tentaria inventar alguma desculpa, alguma explicação plausível para estar revirando meus pertences. Mas algo havia mudado. Talvez fosse a confiança crescente de que ninguém acreditaria em mim. Talvez fosse apenas o cansaço de manter a fachada. O fato é que, pela primeira vez, Vanessa não se preocupou em disfarçar. Seu testamento. Respondeu diretamente, sem rodeios. Ou qualquer documento legal sobre esta casa. Gustavo mencionou que você e seu marido haviam feito um testamento conjunto anos atrás, mas ele nunca viu o documento. A honestidade repentina me pegou desprevenida, mas mantive a compostura. E por que isso seria da sua conta? Ela deu de ombros, recolhendo os papéis que havia derrubado. Precisamos saber onde estamos pisando, não é? Esta casa vale muito dinheiro, Dona Conceição. O bairro valorizou absurdamente nas últimas décadas. Seria um desperdício deixá-la para instituições de caridade ou parentes distantes quando Gustavo é seu único filho. Meu testamento está com meu advogado, como seria de se esperar, respondi friamente. E sim, Gustavo é meu único herdeiro. Nunca houve dúvida quanto a isso. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo rosto dela. Ótimo. Então não há motivo para adiar o inevitável, não é? A senhora está ficando mais velha a cada dia. Esta casa é grande demais. Dá muito trabalho para manter. Pense no alívio que seria se mudar para um lugar onde tudo é cuidado para a senhora. Sairei da minha casa quando eu decidir, Vanessa. Não quando for conveniente para você. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão dura, quase ameaçadora. A senhora realmente não entende como as coisas funcionam, não é? Não percebe que estou sendo paciente? Que estou dando chances para que faça isso da maneira fácil? Ela se aproximou, invadindo meu espaço pessoal deliberadamente, sua voz baixando para um tom perigoso. Posso tornar sua vida um inferno, Dona Conceição. Posso fazer Gustavo acreditar que a senhora está completamente senil. Posso garantir que Júlia perca o interesse em visitá-la. Posso isolar a senhora completamente até que não tenha escolha, além de aceitar ir para onde quisermos colocá-la. Enquanto ela falava, senti uma calma estranha me envolver. Não era medo ou resignação. Era a certeza de que finalmente tinha tudo o que precisava. Você poderia fazer tudo isso, concordei tranquilamente, se eu não tivesse gravado cada palavra que você acabou de dizer. O rosto de Vanessa empalideceu visivelmente. Seus olhos varreram o quarto, procurando o dispositivo de gravação. Do que a senhora está falando? Caminhei até o criado mudo, abri a gaveta e retirei o pequeno gravador que havia posicionado ali naquela manhã mesmo, antes de sair para a hidroginástica. Um hábito que havia desenvolvido. Nunca deixar a casa sem o gravador ligado, justamente para casos como este. Tenho registrado nossas conversas há semanas, Vanessa. Cada ameaça, cada mentira, cada plano para me tirar da minha casa. E não apenas hoje. Tenho dezenas de horas gravadas. O suficiente para mostrar um padrão claro de abuso psicológico contra uma idosa. Ela tentou recuperar a compostura, mas o choque era evidente. Ninguém vai acreditar na senhora. Vão achar que manipulou as gravações, que tirou tudo de contexto. Talvez, concedi. Mas já compartilhei algumas dessas gravações com minha assistente social no CRES, com minha advogada e com minha amiga Luciana. Muitas pessoas já sabem o que está acontecendo. Não estou mais sozinha nessa batalha. Foi como se um dique se rompesse dentro dela. Toda a raiva, toda a frustração que Vanessa mantinha sob controle explodiu de uma vez. A senhora não tem ideia do inferno que tem sido lidar com você, gritou, abandonando completamente a fachada de nora respeitosa. Ter que visitar esta casa decadente, fingir que me importo com suas histórias tediosas, esperar pacientemente enquanto se agarra a uma propriedade que deveria ser nossa, pensa que é fácil para mim? Para Gustavo? Estamos pagando aluguel enquanto a senhora vive sozinha nesta casa enorme. Mantive-me calma, deixando-a desabafar, o gravador captando cada palavra.
Sempre achei que idosos tinham sabedoria, continuou ela, andando pelo quarto agitadamente. Que entendiam quando era hora de dar um passo para o lado, de pensar no bem-estar da família como um todo. Mas não, a senhora é apenas egoísta, agarrando-se ao passado, atrapalhando o nosso futuro. Acabou, Vanessa? Perguntei quando ela finalmente parou para respirar. Porque se acabou, gostaria que saísse da minha casa agora e me devolvesse a chave que não lhe dei permissão para copiar. Ela me encarou, uma mistura de ódio e descrença em seu olhar. Por um momento pensei que fosse me agredir fisicamente. Havia algo animalesco na forma como me olhava. Mas então, lentamente, a máscara começou a se recompor. O controle voltou aos seus olhos. A postura elegante retornou. A senhora não vai mostrar essas gravações para Gustavo, disse ela, agora com a voz controlada novamente. Vai destruir seu relacionamento com seu filho. Ele nunca vai perdoá-la por fazer isso comigo, com nosso casamento. Era um último golpe manipulativo, e por um instante, senti a dúvida me assaltar. Seria ela capaz de virar meu próprio filho contra mim, mesmo com todas as evidências? Talvez você esteja certa, respondi honestamente. Talvez Gustavo fique bravo comigo inicialmente. Mas ele é inteligente, sempre foi. E mais importante, ele tem um bom coração. Eventualmente ele vai perceber que fiz isso para proteger a todos nós, inclusive a ele, de uma pessoa manipuladora e abusiva. Aí estendi a mão, palmo para cima. A chave, por favor. Com um último olhar de desprezo, ela tirou uma chave do bolso e a jogou no chão aos meus pés. Um gesto final de desrespeito. Depois, saiu pisando forte, batendo a porta da frente com tanta força que os quadros na parede tremeram. Fiquei ali, no meio do meu quarto bagunçado, sentindo uma estranha mistura de triunfo e tristeza. Havia conseguido as provas que precisava. Havia finalmente confrontado minha torturadora. Mas o custo emocional seria alto. Teria que mostrar a meu filho que a mulher que ele amava tinha uma face oculta de crueldade e manipulação. Como mãe, a última coisa que eu queria era causar-lhe dor. Liguei para Luciana imediatamente. Precisava de apoio, de conselho. Ela se ofereceu para vir imediatamente. E 1 hora depois estávamos sentadas na minha sala, ouvindo juntas a última gravação, a explosão reveladora de Vanessa. Meu Deus, Conceição! Disse minha amiga horrorizada. Essa mulher é perigosa. Você não pode mais ficar sozinha com ela. Nunca mais. Não pretendo, assegurei. Mas agora preciso decidir como mostrar isso a Gustavo. Como faço para abrir os olhos dele sem destruí-lo no processo? Discutimos várias possibilidades, vários cenários. No final, decidimos que a abordagem mais honesta seria a melhor. Chamar Gustavo para uma conversa privada, apenas entre mãe e filho, e mostrar-lhe as gravações sem a presença de Vanessa. Ele vai sofrer, comentou Luciana tristemente. Não há como evitar isso. Mas se você não mostrar a ele quem ela realmente é, o sofrimento futuro pode ser muito maior. Liguei para meu filho naquela mesma noite, pedindo que viesse me visitar sozinho no dia seguinte. Ele soou preocupado ao telefone, perguntando se estava tudo bem. Assegurei-lhe que sim, que apenas precisávamos conversar sobre assuntos familiares importantes. A noite foi longa, pontuada por momentos de dúvida e ansiedade. Várias vezes pensei em desistir, em destruir as gravações, em aceitar meu destino. Mas então lembrava do café quente no meu rosto, das ameaças, da invasão da minha casa, e sabia que precisava seguir em frente. Gustavo chegou na manhã seguinte, pontualmente às 10 horas. Parecia preocupado, nervoso até, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Mãe, o que foi? Você me deixou ansioso a noite toda. Indiquei que se sentasse no sofá da sala, ao meu lado. Havia preparado chá, biscoitos, pequenas normalidades para amenizar a tempestade que estava prestes a desencadear. Filho, o que vou mostrar para você agora vai ser difícil de ouvir. Comecei, meu coração pesado. Mas como sua mãe, é meu dever protegê-lo, mesmo quando a verdade dói. Expliquei brevemente sobre o comportamento de Vanessa nos últimos meses, sobre como ela se mostrava diferente quando estavam sozinhas, sobre as ameaças e manipulações. Ele parecia cético, confuso,
Exatamente como eu esperava. Mãe, isso é muito sério. Vanessa sempre foi tão boa com a senhora, tão preocupada. Eu sei como parece, filho. Por isso não vim até você apenas com palavras. Tenho provas. Liguei o gravador. Começamos pelas gravações mais antigas, progredindo gradualmente para as mais recentes e explícitas. Observei o rosto de meu filho mudar à medida que ouvia. Primeiro incredulidade, depois confusão, depois uma dor profunda que partiu meu coração de mãe. Quando chegamos à gravação final, a confrontação do dia anterior, com Vanessa admitindo abertamente suas intenções, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Gustavo. Nunca é fácil descobrir que a pessoa que você ama não é quem você pensava que era. Por que ela faria isso? Perguntou ele finalmente, a voz embargada. Por que esse ódio todo? Essa crueldade? Não acho que seja pessoal, respondi suavemente. Pelo que entendi, é sobre a casa, sobre dinheiro. Ela vê esta propriedade como algo que vocês deveriam ter agora, não depois que eu partir. Gustavo passou as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas. Meu Deus, mãe, eu sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você antes, por ter duvidado. Você não tinha como saber. Consolei, segurando suas mãos. Ela foi muito cuidadosa, muito convincente. Não se culpe por isso. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um absorvendo a magnitude do que havia acontecido, do que estava por vir. O que você vai fazer agora? Perguntou ele finalmente. Já consultei uma assistente social e uma advogada. Tenho opções legais, desde uma advertência formal até medidas protetivas. Mas não queria tomar nenhuma decisão sem falar com você primeiro. Meu filho assentiu lentamente, o olhar distante, processando. Preciso conversar com ela, confrontá-la com isso. Preciso entender, se é que há algo para entender. Tenha cuidado, adverti. Ela é manipuladora. Vai tentar negar tudo, distorcer a realidade. Eu sei, respondeu ele, uma nova firmeza em sua voz. Mas agora eu sei o que procurar. Não serei mais enganado. Naquela tarde, após Gustavo sair para confrontar Vanessa, fiquei sozinha com meus pensamentos, com as consequências das minhas ações. Havia feito o certo. Disso eu tinha certeza. Mas o caminho à frente seria difícil, doloroso para todos nós. 3 dias depois, recebi uma ligação de Gustavo. Sua voz soava exausta, mas determinada. Mãe, posso passar aí com Júlia? Precisamos conversar. Eles chegaram 1 hora depois. Júlia correu para me abraçar assim que entrou, agarrando-se a mim como fazia quando era pequena e precisava de conforto. Gustavo parecia anos mais velho, o peso das últimas revelações evidente em seu rosto. Pedi o divórcio, anunciou ele simplesmente sentando-se no sofá. Vanessa nem tentou negar quando a confrontei com as gravações. Em vez disso, tentou justificar, dizendo que estava fazendo tudo pelo nosso bem, pelo futuro financeiro da família. Júlia, ainda abraçada a mim, falou com a voz embargada. Ela sempre foi diferente quando estávamos sozinhas, vovó. Não tão ruim quanto com a senhora, mas fria, distante. Achei que era normal, que todas as mães eram assim quando não tinha ninguém olhando. Meu coração se apertou ao perceber que não fui a única vítima da duplicidade de Vanessa. Minha própria neta também havia sofrido, à sua maneira. O que acontece agora? Perguntei, olhando para meu filho. Ela vai sair do apartamento até o final da semana. Vai para a casa do pai em Gravatá, pelo menos temporariamente, explicou Gustavo. O processo de divórcio provavelmente será conturbado, mas tenho as gravações, tenho provas do abuso psicológico contra você. Nenhum juiz concederia a ela a guarda de Júlia depois disso. Olhou para a filha com ternura antes de continuar. Estávamos pensando, seria possível ficarmos aqui por um tempo? Só até encontrarmos outro lugar, nos reorganizarmos? Esta casa sempre foi de vocês também, respondi, sentindo uma onda de emoção me invadir. Sempre será. Nas semanas que se seguiram, nossa família começou um lento processo de cura. Gustavo e Júlia se mudaram para o quarto de hóspedes e para o antigo quarto de meu filho, respectivamente. A casa, que por tanto tempo havia sido palco de tensão e medo,
voltou a ser preenchida com conversas, risadas, vida. Vanessa tentou contestar o divórcio, tentou lutar pela guarda de Júlia, mas as gravações falavam por si mesmas. Seu pai, Carlos, envergonhado pelo comportamento da filha, veio pessoalmente me pedir desculpas. Um gesto que não esperava, mas que apreciei profundamente. Sempre achei que havia algo errado no jeito como ela falava da senhora, confessou ele, sentado em minha varanda numa tarde de domingo. Mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Sinto muito por não ter percebido, por não ter intervindo antes. Em uma reviravolta irônica do destino, foi Vanessa quem acabou indo para a casa de repouso Serena. Não como residente, mas como funcionária administrativa. Parte do acordo de divórcio incluía terapia obrigatória. E aparentemente o processo terapêutico a levou a confrontar seus próprios preconceitos contra idosos, seu medo patológico do envelhecimento. Ela me ligou semana passada, contou-me Gustavo, 6 meses após a separação. Parecia diferente, mais reflexiva. Pediu para falar com Júlia regularmente, para tentar reconstruir algum tipo de relacionamento. E você vai permitir? Perguntei curiosa sobre como ele administraria essa situação delicada. Com supervisão inicialmente. A terapeuta de Júlia acha que seria bom para ela, eventualmente. Não para perdoar e esquecer, mas para entender, para processar. Quanto a mim, decidi não seguir com ações legais além do necessário para o processo de divórcio. A vingança nunca foi meu objetivo. Apenas a proteção, a verdade, a justiça. Ver minha família reunida, curada, fortalecida pelas provações que enfrentamos juntos, era recompensa suficiente. Hoje, quase 1 ano depois daquele fatídico dia em que o café queimou meu rosto e desencadeou toda essa jornada, estou sentada na mesma varanda, observando meu jardim florescer. Gustavo encontrou um apartamento próximo, mas janta aqui quase todas as noites. Júlia passa os fins de semana comigo, aprendendo receitas, compartilhando histórias da escola, da vida. A idade avançada traz desafios, sem dúvida. Há dores que não existiam antes, limitações que preciso aceitar, mas também traz sabedoria, resiliência, a capacidade de distinguir o que realmente importa na vida. Como disse a Vanessa naquele dia, sairei da minha casa quando eu decidir, não quando for conveniente para outra pessoa. E quando esse dia chegar, será uma decisão tomada com dignidade, com autonomia, com o apoio amoroso da minha verdadeira família. Porque o lugar de uma idosa não é no asilo contra sua vontade. O lugar de qualquer pessoa, independentemente da idade, é onde ela escolhe estar, cercada por aqueles que genuinamente a amam e respeitam. Então, meus queridos, essa foi a minha história. Uma história que nunca pensei que viveria aos 73 anos de idade. Quando construímos nossas vidas, criamos nossos filhos, planejamos nossa velhice, imaginamos que os maiores desafios já ficaram para trás, que podemos finalmente descansar, aproveitar os frutos do nosso trabalho, ser respeitados pela sabedoria que adquirimos ao longo de décadas. Mas a vida sempre encontra maneiras de nos surpreender, nem sempre agradáveis. O café quente em meu rosto naquela manhã de domingo foi mais que uma agressão física. Foi um despertar, um momento decisivo que me forçou a encarar uma verdade que eu tentava ignorar há meses, que estava sendo vítima de um abuso sistemático, calculado, cruel, que a pessoa que deveria me respeitar como sogra, como idosa, como ser humano, havia decidido que eu era apenas um obstáculo a ser removido, um inconveniente no caminho da sua ambição. Mas sabem o que descobri através dessa experiência dolorosa? Que ainda havia força em mim, uma força que eu mesma duvidava possuir, que apesar da idade, das rugas, dos cabelos brancos, eu ainda era capaz de lutar por minha dignidade, por meu lugar no mundo, por minha família. Que a idade avançada não significa fraqueza ou submissão. Pode significar sabedoria para reconhecer ameaças, paciência para elaborar estratégias, coragem para enfrentar medos. O gravador foi minha arma silenciosa nessa batalha desigual. A tecnologia que tantas vezes nos parece complicada, inacessível para nós idosos, tornou-se minha aliada mais valiosa. Cada palavra cruel,
Cada ameaça velada, cada mentira descarada, tudo ficou registrado, irrefutável, impossível de negar. A verdade, afinal, tem uma força própria quando finalmente vem à tona. Ver o rosto de meu filho ao ouvir aquelas gravações foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A dor em seus olhos, a incredulidade, a sensação de traição. Nenhuma mãe deseja causar tal sofrimento ao seu filho. Mas às vezes, o amor verdadeiro exige que mostremos verdades dolorosas, que arranquemos máscaras, que espenhamos feridas para que possam finalmente cicatrizar corretamente. O divórcio de Gustavo foi inevitável. Não se reconstrói confiança depois de tamanha traição, tamanha revelação de caráter. Minha neta Júlia, tão jovem, teve que aprender lições difíceis sobre pessoas que usam máscaras, sobre como nem sempre podemos confiar naqueles que deveriam nos proteger, mas também aprendeu sobre coragem, sobre dignidade, sobre a importância de defender o que é certo mesmo quando é difícil. Nossa família hoje é diferente, reconstruída, mais forte de maneiras que não imaginávamos. Gustavo redescobriu a alegria de estar próximo à sua mãe, de valorizar o tempo que ainda temos juntos. Júlia floresceu sem a presença opressiva de uma mãe que mostrava amor apenas quando havia testemunhas. E eu recuperei minha voz, minha confiança, meu lugar como matriarca respeitada de nossa pequena família. Quanto a Vanessa, não guardo ódio em meu coração. O ressentimento é um veneno que consome primeiro aquele que o carrega. Sua jornada na casa de repouso serena como funcionária, sua terapia, sua tentativa de reconexão com a filha, tudo isso sugere que talvez, apenas talvez, ela tenha encontrado um caminho para o crescimento, para a humanidade que parecia faltar nela. Não me cabe julgar se sua transformação é genuína ou apenas mais uma máscara. Isso é problema dela agora, não meu. Compartilho essa história hoje não para buscar simpatia ou indignação, mas porque sei que não estou sozinha. Em todo o Brasil, idosos sofrem abusos semelhantes. Alguns físicos, muitos psicológicos, quase todos silenciosos, escondidos atrás de portas fechadas, de sorrisos falsos, de preocupações fingidas. Muitos não têm a força, os recursos ou o apoio que eu tive para lutar. Se você está passando por algo semelhante, quero que saiba, você não está sozinho. Existem recursos, existem pessoas que se importam, existem leis para nos proteger. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, tem profissionais como a Roberta que podem orientar, apoiar, intervir. Não aceite o abuso como parte natural do envelhecimento. Não permita que tirem sua dignidade, sua autonomia, seu direito de escolha. E se você conhece um idoso, um pai, uma mãe, um vizinho, um amigo, que demonstra sinais de tristeza inexplicável, de medo repentino, de isolamento crescente, esteja atento. Às vezes, uma pergunta genuína, um ouvido atento, um olhar cuidadoso podem ser o primeiro passo para identificar situações de abuso que a vítima talvez tenha medo ou vergonha de revelar. O envelhecimento não nos torna menos humanos, menos dignos de respeito, menos merecedores de autonomia. A idade avançada traz limitações, sim, mas também traz sabedoria, experiência, perspectiva. Cada ruga em nosso rosto conta uma história. Cada fio branco em nossa cabeça representa uma lição aprendida. Cada movimento mais lento carrega a dignidade de quem já percorreu um longo caminho. Meus queridos que me acompanharam até aqui nessa história dolorosa, mas de superação, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição é um reconhecimento de que nossas histórias importam, de que nossas vozes merecem ser ouvidas, de que nossas experiências podem ajudar outros que enfrentam desafios semelhantes. Deixem seus comentários contando o que acharam dessa história. Vocês se identificaram com algum aspecto? Conhecem alguém que passou por situação semelhante? Como acham que teriam reagido no meu lugar? Cada comentário é uma conexão, uma ponte entre gerações, uma oportunidade de diálogo que enriquece a todos nós. Curtam o vídeo se ele tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão, se despertou em você a consciência sobre como tratamos nossos idosos na sociedade. Cada curtida ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas.
a criar consciência sobre um problema que precisa ser discutido abertamente. E se puderem, meus queridos, considerem contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de doação para manter o canal funcionando e trazendo mais histórias diariamente. Produzir esses vídeos exige tempo, recursos, dedicação. Cada contribuição, por menor que seja, é um investimento na preservação de nossas memórias, de nossas experiências, de nossa sabedoria coletiva como idosos que têm muito a compartilhar. Esse trabalho que faço aqui não é apenas para mim, é para todos nós que já ultrapassamos os 60, os 70, os 80 anos e que ainda temos tanto para oferecer. É para nossos filhos e netos, para que entendam melhor os desafios e as alegrias desta fase da vida. É para a sociedade como um todo, que tanto precisa reaprender a valorizar a experiência, o conhecimento, a perspectiva única que só os anos podem trazer. Volto na próxima semana com mais uma história da minha vida, mais uma lembrança que talvez ressoe com suas próprias experiências. Até lá, cuidem-se, respeitem-se e lembrem-se sempre: idade é apenas um número. O que define nosso valor é nossa humanidade, nossa capacidade de amar, de aprender, de crescer. E isso não tem data de validade. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me verem. Obrigada por valorizar a voz de uma senhora de 73 anos que descobriu, através da dor e da superação, que ainda tem muito a dizer, muito a ensinar, muito a viver. Aqui é Dona Conceição Albuquerque, de Recife, Pernambuco, desejando que encontrem sempre a força para defender sua dignidade, como eu encontrei a minha. Até o próximo vídeo, meus queridos.